Bom dia, crianças, tudo bem? Então eu vou fazer aqui com vocês um modo como se fosse o stop, só para a gente ter um pouco da correção com relação à ortografia de um pouco do que eu vi nos stops que foram enviados para mim. Então, eu vi, por exemplo, a palavrinha Gabriela. Eu vou colocar aqui, ó, Gabriela. Eu vou fazer no próprio Word para que vocês consigam visualizar melhor a letra. Porque se eu for mostrar o que eu fiz com a minha filha, a escrita dela pode não ficar tão visível para vocês, tá bom? Então, Gabriela. O que eu vi com relação, por exemplo, a nomes? Vocês, às vezes, estão esquecendo de que nome próprio é com letra maiúscula, certo? Nome próprio é sempre com letra maiúscula. Mesmo que a gente não esteja escrevendo no começo da frase, nome próprio sempre é com letra maiúscula. Outra coisa, BR, eu vi que vocês às vezes se confundem, não colocam um Rzinho entre o B e o I. Por exemplo, Gabiela, se eu tirar, né, vai ficar Gabiela. Então precisa ter o R. Cuidado também com a escrita de 2 R's, não tem 2 R's, tá bom? Cor. Então nós temos lá gelo. Como é um nome comum, não precisa que ele esteja com letra maiúscula. Da mesma forma, fruta, goiaba. Muitos colocaram goiaba. Então, não é nome próprio de uma pessoa, de um estado, de um país, de uma cidade. Então, pode ser com letra minúscula. CEP, que é a abreviação de cidade, estado ou país. Então, vamos pensar em um que muitos colocaram, Goiás. Só que Goiás é nome, correto? Sendo o nome, eu preciso escrever com letra maiúscula. Comida. Algumas pessoas colocaram, goiabada. Algumas pessoas colocaram, ó, ele vem aqui automático porque é do Word isso, tá? Goiaba. Desenho. Então, vamos pensar em um desenho que tenham posto. Então, desenho, vamos pensar em um que eu vi lá. Gato de botas. Pro, mas você colocou gato de botas com letra maiúscula. Por quê? É o nome do filme ou do desenho que a criança marcou. Então, vamos pensar em outra situação que eu vi também no nosso stop. Palavrinhas com LH. Então, vamos pensar numa palavrinha com LH que seja uma comida, mas que não seja com a letra G ou J, tudo bem? Então, vamos pensar que nós vamos fazer com a letra A. E eu coloco como comida alho. Eu sei que na fala nós falamos alho, mas nós não escrevemos alho assim, correto? Nós escrevemos com LH, alho, certo? Vamos fazer agora uma com J. Então, vamos pensar em um nome que tenham colocado com a letra J, Jonas. Então, como é um nome próprio, tem gente que pode ter posto com H ou sem H e não tem problema, porque nome próprio ele tem liberdade de escrita, mas sempre tem que ser com a primeira letra maiúscula. Cor com J, muitos colocaram jambo. A única coisa que nós temos que lembrar com relação à palavra jambo é que M sempre vai vir antes da letrinha B e da letrinha P de pato e sempre no término da palavrinha. Então, antes de B de bola e P de pato, nós não usamos a letrinha N, então estaria errado se eu escrevesse assim, com N, correto? Estaria certo se eu escrevesse com M.
Então, continuando aqui, fruta. Fruta nós temos jaca. Pode ser uma fruta. CEP, que é cidade, estado ou país. Lembrando sempre que tem que ser com a letra maiúscula. Então, por exemplo, Jacareí. Comida com J. Na comida nós podemos colocar, por exemplo, joelho de porco. Então é joelho com LH. Não estaria certo se eu colocasse assim, joelho. Porque apesar que esse é o som que faz, o correto na escrita é com LH. Joelho. Por exemplo, joelho de porco. Filme. Então, vamos pensar em um filme. Então, desenho ou filme. Vamos pensar num desenho. Nós temos o desenho do Johnny Bravo. Como eu disse, nome próprio, ele tem a liberdade de escrita. No nome desse desenho, o correto é com H depois do O, 2 N's e Y. Mas poderia ser outro. Por exemplo, João Grandão. João, mas a única coisa que nós precisamos lembrar é que, como é nome do filme ou nome do desenho, nós temos que escrever com a letra maiúscula sempre no início dela. Então, isso daqui é um exemplo para vocês, para nós podermos corrigir algumas questões com relação às palavrinhas do stop que eu vi. Muito obrigada. Até a próxima correção.